Meu filho colocou minha cadeira de rodas no porão porque a atrapalhava a sala, então, fiz o que ele jamais imaginaria e decidi usar o meu dinheiro com algo bem melhor. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu nunca pensei que precisaria depender tanto de alguém. Durante toda a minha vida, sempre fui independente, batalhadora e orgulhosa das minhas conquistas. Criei meu filho, Rodrigo, praticamente sozinha depois que meu marido faleceu num acidente de carro, ainda muito jovem. Dediquei minha vida a ele, oferecendo tudo o que eu podia: educação, amor, conforto. Hoje percebo que talvez tenha dado até demais. A velhice chegou rápido, silenciosa, mas implacável. Aos 68 anos, um acidente doméstico me deixou com a mobilidade reduzida. O médico recomendou repouso e uma cadeira de rodas para me deslocar pela casa sem esforço. No começo, achei que não seria problema, pois sempre fui positiva. Acreditava que era só uma fase passageira, um obstáculo que logo seria superado. Rodrigo morava comigo desde que se divorciou há 2 anos. Aos 35 anos, ele parecia nunca conseguir manter um emprego ou uma relação por muito tempo. Eu entendia, afinal, é meu filho, e mãe sempre vê o melhor lado. Eu o apoiava financeiramente, pagando suas despesas com alimentação, combustível e até suas roupas. Sempre achei que meu papel de mãe era ajudar meu filho enquanto eu estivesse viva. Mas minha condição física mudou tudo. No começo, Rodrigo parecia compreensivo. Mãe, pode deixar que eu cuido de você? Não precisa se preocupar com nada, ele dizia. Mas, aos poucos, as atitudes começaram a mudar. Ele ficava irritado quando eu pedia ajuda para me deslocar pela casa, reclamava quando precisava ir comigo ao médico e dizia constantemente que estava sobrecarregado. Certa manhã, acordei mais cedo e pedi a ele para me levar até a varanda. O sol da manhã era uma das poucas alegrias que me restavam. Mas naquele dia, Rodrigo perdeu a paciência. Poxa, mãe, você não consegue esperar? Eu tenho mais coisas para fazer além de cuidar de você, ele disse, com a voz cheia de irritação. Senti meu coração apertar, mas preferi não discutir. Engoli em silêncio e fiquei no quarto, olhando para a janela e sentindo-me cada vez mais prisioneira da minha própria casa. O ponto crítico foi numa sexta-feira à tarde. Rodrigo recebeu alguns amigos na sala. Eles iam assistir a um jogo de futebol. Fiquei no meu quarto para não atrapalhar, mas, em determinado momento, precisei ir até a cozinha. A cadeira de rodas estava pesada e difícil de empurrar sozinha. Pedi ajuda a Rodrigo. Filho, você pode me dar uma mãozinha? Não consigo sair daqui. Ele apareceu no corredor visivelmente contrariado, seus amigos olhando curiosos da sala. Caramba, mãe! Você tinha que inventar isso justo hoje? Ele resmungou, com o rosto vermelho. Eu senti vergonha. Nunca pensei que poderia me sentir humilhada dentro da minha própria casa, ainda mais pelo meu próprio filho. Os amigos dele desviaram o olhar, constrangidos pela situação. Foi humilhante. Depois disso, Rodrigo praticamente parou de me ajudar. Começou a reclamar abertamente da cadeira de rodas, dizendo que ela atrapalhava a passagem na sala, e que ficava feio para as visitas. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra dele era como uma faca cortando meu coração. Uma tarde, enquanto cochilava no quarto, acordei ouvindo barulhos estranhos vindos do corredor. Chamei por Rodrigo, mas ele não respondeu. Com muito esforço, consegui me levantar segurando nos móveis e, ao chegar na sala, percebi que minha cadeira não estava lá. Fiquei apavorada. Rodrigo. Cadê minha cadeira? Ele apareceu despreocupado, segurando um controle remoto. Coloquei no porão, mãe. Estava atrapalhando a passagem. Além disso, acho bom você se esforçar mais, talvez caminhar um pouco ajude. Aquilo foi o limite. Minha paciência, meu amor materno, minha tolerância. Tudo chegou ao fim naquele instante. Eu não merecia aquilo. Ninguém merece ser tratado como um estorvo, especialmente pela pessoa que mais amou e protegeu na vida. Rodrigo, você não tem o direito de fazer isso comigo. Preciso da minha cadeira. Ele respondeu friamente. Já falei, mãe. Está no porão. Quando precisar, é só avisar com antecedência.
Engoli seco, mas por dentro eu já tinha tomado minha decisão. Eu sabia que aquilo precisava acabar. Não era mais apenas uma questão de dignidade, era uma questão de sobrevivência emocional. Passei o resto da tarde e da noite no meu quarto, pensando e planejando o que faria em seguida. Lembrei de tudo que fiz por ele, cada sacrifício, cada noite sem dormir preocupada com seu futuro. Agora, aquele filho que amei tanto me tratava como um incômodo. Aquilo não podia ficar assim. Eu havia passado minha vida inteira trabalhando e economizando. Tinha condições financeiras mais do que suficientes para cuidar de mim mesma. Não precisava mais ser prisioneira da ingratidão do meu filho. Na manhã seguinte, acordei decidida. Liguei para minha advogada e pedi que viesse até minha casa imediatamente. Precisava resolver aquela situação de uma vez por todas. Enquanto aguardava, fiquei olhando pela janela, pensando em como tudo chegou àquele ponto. Rodrigo não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Quando minha advogada chegou, expliquei detalhadamente o que queria fazer. Ela me ouviu com atenção e perguntou, preocupada: Dona Júlia, tem certeza absoluta dessa decisão? Respondi com firmeza, olhando nos olhos dela. Tenho. Não posso mais continuar assim. Quero minha vida e minha dignidade de volta. Naquele instante, percebi uma força dentro de mim que havia esquecido que existia. Não importava se Rodrigo fosse meu filho. Eu merecia respeito, e estava disposta a lutar por isso até o fim. Quando minha advogada foi embora, fiquei sentada na cama, respirando fundo, pronta para dar o próximo passo. Rodrigo ainda dormia despreocupadamente em seu quarto, sem saber que aquela seria sua última noite em minha casa. Agora, era apenas uma questão de horas. Logo que minha advogada saiu, peguei o telefone e fiz algumas ligações importantes. Eu sabia que precisava estar preparada para enfrentar Rodrigo. Minha decisão estava tomada, mas confesso que o coração de mãe ainda doía ao imaginar o que viria pela frente. Por volta das 9 da manhã, Rodrigo finalmente saiu do quarto. Ele parecia tranquilo, despreocupado, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Entrou na cozinha, abriu a geladeira e começou a preparar um café sem nem sequer me dar um bom dia. Observei-o por alguns segundos, reunindo coragem. Por fim, respirei fundo e decidi que não havia mais o que esperar. Rodrigo, precisamos conversar, eu disse, firme. Ele virou-se lentamente, com um olhar entediado. O que foi agora, mãe? Vai reclamar da cadeira de novo? Mantive a calma e escolhi minhas palavras cuidadosamente. Você sabe muito bem que o que você fez ontem passou dos limites. Não posso mais tolerar ser tratada dessa forma. Ele suspirou irritado e voltou a mexer no café, como se eu estivesse exagerando. Ah, mãe, já falei pra você. Aquela cadeira é só uma desculpa para você não se esforçar mais. Além disso, eu precisava de espaço. Senti meu sangue ferver, mas mantive a compostura. Espaço? Você está na minha casa, vivendo às minhas custas. Tudo que você tem vem do meu dinheiro, do esforço de uma vida inteira. Rodrigo parou por um instante e me olhou com frieza, uma expressão que nunca imaginei ver nele. Você sempre tem que jogar isso na minha cara, não é? Se faz algo por mim, é porque quer. Não pedi para nascer, muito menos para você cuidar de mim agora. Se não está satisfeita, problema seu. Aquela ingratidão me feriu profundamente, mas reforçou minha decisão. Tem razão, filho. Esse é o meu problema. E é exatamente por isso que tomei uma decisão importante. A partir de hoje, eu não sustento mais você. O auxílio financeiro acabou. Rodrigo arregalou os olhos, assustado. Como é que é? Está maluca? E eu faço o que agora? Você vai trabalhar. Arrumar um emprego. Vai descobrir como é difícil sustentar uma casa, algo que você nunca valorizou enquanto eu fazia por você. Ele se aproximou de mim, visivelmente irritado. Não pode fazer isso comigo, mãe. Eu não tenho para onde ir. Respirei fundo, firme em minha decisão. Isso não é problema meu, Rodrigo. Você não pensou duas vezes antes de tirar minha cadeira e me humilhar. Por que eu deveria me preocupar com você agora?
Ele pareceu se enfurecer ainda mais, caminhando agitado pela cozinha, passando as mãos nos cabelos nervosamente. Mãe, você não pode me expulsar da sua casa assim. Mantive a calma e olhei-o fixamente. Não é expulsão. É libertação. Minha casa, minhas regras. Você me desrespeitou demais. Preciso viver em paz e dignidade. Ele deu um soco forte na mesa, assustando-me. Eu nunca tinha visto Rodrigo tão alterado. Você está sendo ridícula, mãe. Vai se arrepender dessa decisão. Eu respirei fundo novamente, mantendo minha postura firme. Talvez eu me arrependa um dia. Mas hoje, tenho certeza absoluta de que estou fazendo a coisa certa. Rodrigo saiu da cozinha, furioso, batendo portas pelo corredor. Pouco depois, ouvi o barulho dele revirando suas coisas no quarto, provavelmente arrumando malas. Meu coração se apertou, mas eu sabia que precisava me manter forte. Se eu fraquejasse agora, estaria condenada a viver o resto da minha vida como refém do desrespeito dele. Alguns minutos depois, Rodrigo voltou, carregando 2 malas pesadas. Espero que você não precise mais de mim, mãe. Boa sorte com sua solidão, disse ele, em tom sarcástico. Antes que ele saísse pela porta, respondi com serenidade. Já vivi muita coisa sozinha, Rodrigo. Posso viver mais essa fase sem você também. Ele saiu, batendo a porta com força. Naquele momento, senti uma mistura de alívio e dor. Por mais difícil que fosse expulsar meu próprio filho, era uma atitude necessária para recuperar minha dignidade. Eu não merecia aquele tratamento humilhante, nem dele, nem de ninguém. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Chamei alguém para retirar a cadeira do porão e deixá-la novamente acessível. Passei a cuidar mais de mim mesma, apesar das dificuldades, até perceber que realmente precisava de ajuda profissional. Foi quando decidi contratar alguém especializado no cuidado de idosos. Inicialmente, pensei em uma senhora, alguém com quem eu pudesse conversar e ter mais afinidade. Mas, durante a seleção, um rapaz chamou minha atenção. Seu nome era Felipe, tinha 30 anos e, além de extremamente educado, tinha uma aparência que parecia tirada de uma revista. Alto, forte, sorridente. Parecia um deus grego. Felipe sentou-se comigo, conversou calmamente sobre minhas necessidades e, ao contrário do meu filho, me fez sentir ouvida, compreendida e respeitada. Dona Júlia, garanto que posso ajudá-la não só nas atividades físicas, mas também a recuperar sua alegria de viver, disse ele, com um sorriso acolhedor. Algo naquele rapaz me fez sentir segura imediatamente. Decidi contratá-lo na mesma hora. Ele começou no dia seguinte, logo de cara, a diferença foi gritante. Felipe era atento, gentil, cuidadoso. Fazia questão de levar-me para tomar sol na varanda, me ajudava com os exercícios recomendados pelo médico e até cozinhava coisas deliciosas. Às vezes, eu ficava olhando para ele e pensava em como meu filho poderia ter sido diferente, mais atencioso e grato. Talvez fosse culpa minha, talvez eu tivesse errado na educação dele. Mas agora não adiantava mais pensar nisso. Minha prioridade era cuidar de mim mesma, recuperar minha dignidade e viver o resto dos meus dias em paz. A convivência com Felipe foi se tornando agradável e indispensável. Ele devolveu-me o sorriso e a vontade de viver. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia valorizada, respeitada e cuidada. No entanto, eu sabia que aquela situação não ficaria tranquila para sempre. Rodrigo ainda tentaria voltar, exigindo seu espaço novamente. E, naquele dia, eu estaria pronta para enfrentá-lo de vez. Os dias seguintes ao início do trabalho do Felipe foram como um renascimento para mim. A cada manhã, eu despertava com um ânimo renovado, sentindo-me novamente viva e confiante. Aos poucos, Felipe não era apenas meu cuidador, mas também um amigo que tornava meus dias mais felizes. Certa manhã, enquanto estávamos tomando café na varanda, Felipe percebeu que algo estava me incomodando. Dona Júlia, a senhora está tão quietinha hoje. Está tudo bem? Respirei fundo, ainda com um sorriso no rosto. Felipe era perceptivo demais, algo que meu filho nunca havia sido. Estou ótima, querido. Só estou pensando no quanto minha vida mudou em tão pouco tempo. Às vezes penso que errei em muitas coisas. Felipe sentou-se próximo de mim, mostrando interesse genuíno.
Dona Júlia, a senhora não errou em nada. Às vezes as pessoas simplesmente não sabem valorizar quem cuida delas até perderem isso. A senhora merece ser muito bem tratada, e não se culpe pelas escolhas de ninguém. Aquelas palavras tocaram profundamente meu coração. Foi reconfortante perceber que alguém enxergava minha situação com clareza. Porém, eu sabia que Rodrigo não me deixaria em paz tão facilmente. Conhecia meu filho o suficiente para saber que ele ainda voltaria, provavelmente tentando manipular-me novamente. E eu estava certa. Apenas alguns dias depois, enquanto Felipe preparava o almoço, ouvimos alguém bater forte à porta da frente. Meu coração disparou. Algo me dizia que era Rodrigo. Felipe percebeu minha inquietação. Quer que eu vá atender, Dona Júlia? Fiz que não com a cabeça, decidida. Não, Felipe. Preciso fazer isso eu mesma. Por favor, só fique por perto. Felipe assentiu com compreensão e acompanhou-me até a porta, mantendo uma distância discreta, mas protetora. Quando abri a porta, lá estava Rodrigo, com uma expressão arrogante e desafiadora. O que você quer aqui? Perguntei, com voz firme. Vim conversar, mãe. Achei que você já tivesse tido tempo suficiente para pensar na besteira que fez. Não fiz besteira nenhuma. Pela primeira vez em anos, tomei a decisão certa, respondi, mantendo o tom calmo, porém firme. Rodrigo olhou com desdém para Felipe, parado logo atrás de mim. Quem é esse aí? Seu novo filhinho? Felipe manteve-se sério e profissional, embora eu pudesse perceber que estava incomodado com o comentário. Esse é Felipe, meu cuidador. Ele me respeita e cuida de mim como você deveria ter feito. Rodrigo soltou uma gargalhada irônica, tentando me intimidar. Ah, então agora contratou um galanzinho para cuidar da senhora? Que patético, mãe. Minha paciência estava chegando ao limite, mas mantive minha dignidade intacta. Patético é você, Rodrigo. Um homem feito, incapaz de sustentar a própria vida. Eu não te devo mais nada. Você teve todas as oportunidades e não soube valorizar. Ele tentou mudar a estratégia, usando um tom mais manso, como fazia sempre que precisava de algo. Mãe, vamos parar com isso, vai. Eu sei que você está brava comigo, mas não precisa exagerar. Olha, me deixa voltar para casa e eu prometo que vou ajudar mais. Olhei para Felipe, que continuava imóvel, mas percebi um leve apoio em seu olhar. Virei-me novamente para Rodrigo, decidida a não ceder. Rodrigo, não tem mais volta. Essa casa nunca mais será sua. E meu dinheiro nunca mais sustentará sua ingratidão. Vá cuidar da sua vida, aprenda a ter responsabilidade. Talvez, um dia, você entenda tudo o que perdeu. Rodrigo fechou os punhos, claramente frustrado. Ele percebeu que não conseguiria me convencer e mudou novamente de atitude. Não posso acreditar que você está fazendo isso comigo, mãe. Vai se arrepender, pode apostar. Eu sou seu único filho. Esse aí, apontou novamente para Felipe, não é ninguém para você. Aquelas palavras feriram, mas eu estava decidida. Esse ninguém tem feito por mim muito mais do que você já fez em toda a sua vida. Agora, por favor, saia da minha casa. Não quero mais ver você aqui. Rodrigo me lançou um olhar carregado de ressentimento e saiu, batendo a porta violentamente. Quando a porta se fechou, senti um alívio imenso, mas também uma tristeza profunda. Não era fácil expulsar o próprio filho, mas eu sabia que era necessário. Felipe se aproximou com cuidado e segurou delicadamente minha mão. A senhora fez o certo, Dona Júlia. Merece respeito e carinho. Tenho certeza de que ele ainda vai perceber o quanto perdeu. Olhei para ele, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Obrigada, Felipe. Obrigada por estar aqui e me apoiar. Nos dias seguintes, minha vida seguiu com mais tranquilidade. Felipe era incansável em seus cuidados e atenção. Ele me ajudava a fazer fisioterapia, incentivava-me a cuidar mais da minha saúde e até lia para minha noite, algo que eu passei a apreciar muito. Mas, num desses dias calmos, recebi um telefonema inesperado. Era minha amiga Ana, dizendo que havia encontrado Rodrigo desesperado, implorando ajuda financeira a conhecidos e até desconhecidos.
Júlia, ele parecia tão perdido, tão diferente do que era antes. Acho que finalmente caiu na realidade, Ana comentou com pesar. Apesar da tristeza que senti, sabia que era uma consequência necessária. Rodrigo precisava aprender da forma mais dura. Durante anos, fui complacente demais, achando que isso era amor. Agora, eu sabia que amor também significa limites e respeito próprio. Após a ligação, senti um estranho conforto. Não era vingança exatamente o que eu desejava, mas justiça. E agora Rodrigo estava experimentando exatamente a vida que ele mesmo havia escolhido com suas atitudes egoístas. Felipe percebeu minha quietude após a ligação. Quer conversar, dona Júlia? Olhei-o com carinho e sorri, sentindo-me grata mais uma vez por tê-lo ao meu lado. Não, Felipe, estou bem. Na verdade, estou melhor do que nunca. Naquele momento, percebi que minha verdadeira vingança não estava apenas em cortar o auxílio financeiro do meu filho ingrato, mas em voltar a amar a mim mesma e valorizar quem realmente me respeitava. A vida havia dado uma reviravolta dolorosa, mas necessária. Eu estava pronta para o que viesse em seguida, sabendo que agora tinha alguém em quem confiar verdadeiramente ao meu lado. Os meses seguintes passaram rapidamente, e cada dia trazia mais serenidade e alegria à minha vida. Felipe não era apenas meu cuidador, mas havia se tornado um amigo indispensável. Sua presença constante me fazia sentir valorizada e protegida. Depois de tantos anos vivendo em função do meu filho ingrato, finalmente aprendi o significado de ser respeitada e amada genuinamente. Certa tarde, enquanto eu observava Felipe cuidar do jardim pela janela da varanda, a campainha tocou. Estranhei, pois não esperava ninguém. Felipe correu para abrir a porta e logo retornou com uma expressão desconfortável no rosto. Dona Júlia, é o Rodrigo. Quer falar com a senhora. Suspirei fundo, sentindo meu coração disparar novamente. Pensei em recusar, mas algo dentro de mim me disse que eu precisava encará-lo, precisava encerrar esse capítulo de vez. Pode deixá-lo entrar, Felipe. Quero resolver isso de uma vez por todas. Rodrigo entrou devagar, com passos hesitantes. Ele parecia mais magro, abatido e com a barba por fazer. Nada lembrava aquele homem arrogante e presunçoso que saíra pela porta meses antes. Sentou-se diante de mim com a cabeça baixa, sem coragem de olhar diretamente em meus olhos. O que você quer agora, Rodrigo? Perguntei, calma, mas firme. Ele demorou um pouco para responder, claramente envergonhado. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir nada para você. Vim aqui apenas para pedir perdão. Sei que fui um péssimo filho. Sei que não mereço sua compaixão, mas precisei vir aqui hoje para dizer isso. Fiquei em silêncio por um instante, sentindo as emoções se misturarem dentro de mim. Eu nunca esperava ouvir aquelas palavras da boca dele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisávamos daquele fechamento. Rodrigo, você não tem ideia do quanto suas atitudes me machucaram. Não apenas colocar minha cadeira de rodas no porão, mas também cada palavra que você disse e cada desprezo que me mostrou. Eu te amei mais do que tudo nessa vida, e o que você me deu em troca foi desprezo e ingratidão. Ele manteve a cabeça baixa, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu sei, mãe. E hoje eu entendo tudo isso. Quando saí daqui, achei que seria fácil, mas não foi. Dormi na casa de amigos até eles se cansarem. Tentei arrumar emprego, mas nada dava certo. Passei dificuldades que nunca imaginei passar. Só então percebi o quanto fui injusto e cruel com você. Ele finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar, e continuou. Mãe, eu vim aqui não para pedir dinheiro ou para voltar para casa. Sei que não tenho esse direito. Vim apenas para te agradecer por tudo que fez por mim e pedir seu perdão. Quero recomeçar minha vida longe daqui, construir algo com minhas próprias mãos, mas não posso fazer isso sem antes te dizer o quanto sinto muito. Eu nunca tinha ouvido Rodrigo falar daquela forma. Por um instante, vi novamente aquele menino doce que ele foi um dia, antes de tudo se perder. Rodrigo, é doloroso dizer isso, mas talvez esse sofrimento fosse mesmo necessário para você entender como é importante valorizar quem cuida de você. Eu te perdoo, mas isso não significa que vamos voltar a viver juntos ou que as coisas serão como antes. Você precisa seguir seu caminho, e eu preciso cuidar de mim agora.
Rodrigo assentiu, compreendendo exatamente o que eu estava dizendo. Ele levantou-se lentamente e veio até mim. Hesitou um pouco antes de se aproximar, mas finalmente se abaixou e me abraçou com delicadeza. O abraço era sincero, um gesto verdadeiro de despedida e arrependimento. Obrigado por tudo, mãe. Prometo que um dia você vai se orgulhar do filho que criou. Não vou mais decepcionar você. Espero realmente que você consiga cumprir isso, Rodrigo. Eu desejo o melhor para você, apesar de tudo. Rodrigo despediu-se e saiu calmamente. Fiquei olhando enquanto ele caminhava pela calçada, percebendo que, apesar de tudo, ainda havia esperança para ele. Eu não o odiava, nem sentia rancor. Minha maior vingança foi, na verdade, ensiná-lo a valorizar as pessoas enquanto ainda é tempo. Felipe se aproximou e colocou a mão suavemente em meu ombro. A senhora está bem, dona Júlia? Olhei para ele, sentindo uma paz genuína pela primeira vez em anos. Estou ótima, Felipe. Acabei de perceber que a melhor vingança não é punir quem nos machucou, mas sim recuperar nossa dignidade e paz interior. Você me ajudou muito nisso. Felipe sorriu com ternura e se sentou ao meu lado. Ficamos ali, observando o jardim, aproveitando aquele silêncio acolhedor. Em poucos meses, Felipe havia se tornado mais do que um cuidador. Ele trouxe alegria, confiança e um profundo senso de respeito à minha vida. Naquele momento, eu sabia que minha decisão de expulsar Rodrigo tinha sido extremamente difícil, mas absolutamente necessária. Minha dignidade e felicidade haviam sido resgatadas, e minha vida estava finalmente equilibrada. Agora eu tinha ao meu lado uma pessoa que me compreendia, respeitava e cuidava de mim verdadeiramente. Felipe tornou-se o filho do coração que eu nunca imaginei ter. Com o passar do tempo, recebi notícias de Rodrigo por meio de amigos. Ele havia conseguido um emprego simples, alugado uma pequena casa e começava a refazer a vida sozinho. Fiquei feliz por ele, mas não sentia mais responsabilidade sobre suas decisões. Ele finalmente estava amadurecendo, mesmo que às custas da própria dor. Certo dia, olhando minha casa tranquila, Felipe preparando uma refeição deliciosa, percebi como estava satisfeita com as decisões que tomei. Meu filho aprenderá uma valiosa lição, e eu havia aprendido que amar não é aceitar tudo, mas estabelecer limites e exigir respeito. Senti uma profunda gratidão pela vida que agora tinha. Afinal, a verdadeira vingança emocional foi perceber que a felicidade não depende daqueles que nos machucam, mas sim daqueles que nos cuidam e amam com sinceridade. E, naquele exato instante, olhando para Felipe sorrindo enquanto arrumava a mesa, tive a certeza absoluta de que minha verdadeira superação havia finalmente acontecido. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir,